O Cicinho não perde uma oportunidade de zoar o Corinthians. E após o amasso do Palmeiras, não teve jeito. O programa Jogo Aberto reagiu por completo à partida e fez críticas ao desempenho do Corinthians. E eu tô até agora sem entender o que aconteceu naquela saída de bola do Memphis Depay, já que a galera da comissão técnica do Corinthians disse que aquela jogada não foi planejada. E até agora eu tô pensando, pô, o que passou na cabeça do Memphis Depay? E aí, não tem jeito, a zoeira correu solta no programa Jogo Aberto. E é por isso, família, que eu separei aqui pra vocês somente as principais falas. Só que antes, eu vou pedir a cada um de vocês que está do outro lado da tela que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as principais falas da galera do programa Jogo Aberto. Edu estavam atravessados com o Corinthians. Não, estava atravessado e foi atropelado. Tinha que ter feito mais, 3, 4, né, nesse jogo daí. Mas você vê realmente a postura do Palmeiras, Renata, desde o início do jogo. Eles sabiam que eles estavam mordidos porque perdeu uma final de campeonato, né, principalmente para o seu maior rival. Né, depois de 6 anos o rival não tinha ganho nada, aí ganhou em cima do Palmeiras, aí parecia que ganhou um título mundial. Né? E para você ver... Mundial, né? Que vocês não sabem o que é ainda. Ah, sabe sim. Para você ver, dos últimos 12 gols aí que o Corinthians tomou, 10 foram de estrangeiro. Então, de repente, se falar espanhol com o Corinthians já treme, entendeu? Você e o Cicinho andam trocando umas ideias aí. Foi, não foi sim? Piquerez. Pesquisa tudo. Piquerez, então, fazendo gol, jogando muito bem. Gustavo Gomes, como sempre, entrando ali. E o que me chamou mais atenção ainda, Renato, o Felipe Anderson encaixou naquela posição ali. Ele é tipo um ala, né? Que marca ali, sabe jogar. O Fux também está jogando muito bem. Então, eu acho que o Abel encontrou a equipe do Palmeiras, jogando com 3 zagueiros, mais reforçado ali no meio de campo. Né? E a grande surpresa nossa, o Paulinho entrou muito bem, né? Depois de muitos meses fora, ele entrou, parecia que nem estava fora de ritmo, né? Por mais que ele ficou bastante tempo. E também destacar também o Vitor Roque. Por mais que o gol, né, saiu o gol, mas foi anulado, ele tá lutando, tá brigando. Ele só tem que ficar um pouquinho mais ali no meio, ali entre os zagueiros, porque a bola vai sobrar para você. E com certeza, Vitor, vai ser quarta-feira, hein? Rona, poupou na Sul-Americana, esperando o Clássico, que é um jogo sempre diferenciado, e não jogou bem, não jogou nada. O Corinthians numa atuação muito distante daquelas do Campeonato Paulista. Poupar não é a palavra certa, poupar, né? Porque o departamento médico tá cheio, né? E se a gente for ver ainda mais as peças que funcionavam... Que o Memphis nem viajou pra Colômbia, né? Não, o Memphis não. Ele ficou em cima da bola só na final do campeonato aqui, depois deu um chutão desse aí. Mas a verdade é que o lance mais polêmico não foi essa saída de bola do Memphis, como estão falando. O lance mais polêmico foi o carrinho criminoso que o Gomes deu no Yuri Alberto. Já tá reclamando de juiz? Não, eu não tenho que reclamar nada. Eu tô dizendo que o lance crucial da partida, né? O lance mais violento da partida. Agora, uma jogada, um chute, ainda é normal. Agora, o que não é normal também pro Corinthians tem que rever muito essa defesa, essa zaga do Corinthians, os 2 alas. Estão deixando... Quem se salvou ontem, eu concordo com o Edu Dracena. Eu concordo com o Edu Dracena que era para ser mais. Se não fosse o Donelli com 2 defesas que ele fez aí, poderia ser uns 4-0. Aí poderia até cair. Muita gente aí. Mas a verdade é que o Corinthians necessita urgentemente fazer contratações para a zaga e para as alas, porque a verdade é que o Corinthians fica um time medíocre. Um time medíocre, errando bolas. Os zagueiros... Crise do Corinthians agora. Os zagueiros... O Campeonato Paulista está em crise agora. Se não voltar o Angeleri, lá o lateral que é muito bom, Fabrício Angeleri, se não voltar essa turma, o Hugo, se não voltar... Gustavo Henrique deve voltar também. Tem que voltar, porque pode fortalecer o setor. E precisa contratar. O Corinthians precisa contratar mais um zagueiro. É só fazer como todo mundo faz aí, troca. Pega o zagueiro aqui, pega o Ramalho, pega o Félix Torres. Sem dinheiro você vai contratar jogador bom. Talvez alguém consiga contratar o Félix Torres. Todo mundo fala aqui no Equador, na seleção do Equador. É o goleiro? Ele também tá falando, mas o Donelli foi bem. O único que se salvou aí foi o Donelli, que era o vexame, estava marcado aí, era para ser maior o vexame. Mas aí eu pergunto, Cicinho, você que tá neutro nessa história, o Palmeiras não deixou o Corinthians jogar, não é por aí?
Exatamente, o Palmeiras entrou para jogar um clássico, enquanto o Corinthians não é. A gente analisa, né? Você para assistir um clássico. A largada, o cara... Não é possível que o treinador ensaie uma jogada daquela ali que o Memphis fez. O Emiliano falou que isso não foi combinado, não foi ensaiado. Você já vê que ali já não... O comando já é dos atletas dentro de campo. E você vê um Palmeiras com uma postura de quem quer vencer. O Palmeiras em 20 minutos matou o jogo. Só não fez mais por quê? Porque o Corinthians também não agrediu. Porque se o Corinthians fosse para cima do Palmeiras, aí ia tomar mais. A defesa do Donelli com o zagueiro caindo sentado dentro da área. Então, o Palmeiras, ele jogou tranquilo. Ele fez 2 gols e procurou, falou, se sair mais, beleza. Agora, se o Corinthians apertar igual das vezes passadas, nós vamos enfiar mais. E foi o que aconteceu. Um time que queria jogar, um time muito bem treinado, com outro que vai empurrando com a barriga, vai ganhar 1, 2, depois vai perder 4 e por aí. O Corinthians é isso. Muita gente cobrando uma grande atuação do Palmeiras e ela veio. E justamente no jogo mais difícil até agora, 3 rodadas, ok, mas é o que temos a Série A. Edu, e foi jogar bem, foi encaixar, foi virar aquele time para elogios justo antes do meu Inter. Que coisa! Por que não escolher um pouquinho depois? Mas você vê que, né, como o Abel conhece, né, o seu elenco, os jogadores, né? Por mais que, de repente, o momento do Palmeiras não estava tão bom, mas estava ganhando. Acho que, se não me engano, perdeu 2 ou 3 vezes no campeonato até agora, né? No Paulista, né? Foram 2 derrotas, né? Então, até agora. E não estava performando. Só que no sábado, a equipe performou e ganhou. E eu acho que isso que dá um alento para o torcedor. O torcedor acreditava no trabalho e acredita ainda no trabalho do Abel. E os jogadores estão dando a resposta dentro do campo. Então você vê que tem jogadores que colocam a bola no chão para jogar, né? Tem aproximação, os jogadores já estão se entendendo mais. E a reformulação, Renata, requer um tempo. E esse tempo foi agora, né? Esses meses agora. Então agora daqui para frente o Palmeiras possa melhorar cada vez mais em busca dos objetivos. Reformulação que passou o Fluminense, parece que está dando certo com o Renato Gaúcho no comando. O Timão Preto tá aí, vai continuar por aí. Isso aqui não vai acabar nunca. Eles vão ficar com esperança até no final do ano. Aí fica com esse papo de que, mas não valia nada. Porque não valia nada, mas podia ter tomado uma piaba de uns 4 ou 5. 4 ou 5. Agora, sobre o São Paulo. Primeiro tempo. Pra mim, são 2 pontos principais. O Palmeiras entrou mordido pra esse jogo, totalmente mordido. Lógico, mas entrou. E o Corinthians entrou pra jogar mais uma partida. E esse papo do Ronaldo de que não é que valeu só 3 pontos. Eu nem falei nada, ela chamou você primeiro. Você falou que valeram só 3 pontos. Não é, cara. São 3 pontos num clássico que o Corinthians foi amassado. Desculpa, essa zaga do Corinthians, a gente fala muito sobre isso aqui, né? A gente fala muito sobre a zaga do Corinthians. Não dá. O André Ramalho é um cara que chegou muito bem, tá muito mal. Não dá, cara. A zaga do Corinthians é uma vergonha no clássico. Atropelado, Sgarbi. Atropelado, é a palavra. Atropelado. Foi atropelado. Anotou a placa aí nela ou tá na placa? Manda foto do Paulistinha. E é claro que o goleiro reserva, no modo geral, a pressão é muito grande quando a régua é muito alta, do Hugo. Só que, cara, eu acho uma sacanagem que é a culpa só no Donelli, assim como tem gente fazendo, porque a zaga, o espaço que os caras deram pros caras finalizarem, pros jogadores do Palmeiras finalizarem, é um absurdo. Um absurdo. Então o Corinthians tem que se colocar no lugar, ganhou o Paulista, parabéns. Só que o brasileiro agora o bicho pega. O brasileiro não é campeonato paulista e tem que contratar. Pra mim, na janela do meio do ano é contratar ali na zaga, porque, meu Deus. Zaga e ala, né? Ulisses Costa, de um lado, reabilitar o Palmeiras antes do jogo com o Inter. E por outro, é preocupante pra você a situação do Corinthians por ter perdido com tanta passividade o clássico? É um time... Sabe o que aconteceu? O oposto do que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Corinthians andando carrinho à vontade incrível e o Palmeiras lá, vendo o jogo na final de Paulista. Agora não. O Palmeiras voando, dando carrinho, uma vontade dos jogadores incrível e o Corinthians lá numa passividade incrível também. Agora, o que chama atenção é a montagem, a elaboração do time. Tem umas coisas no Corinthians que não funcionam. Né? Por exemplo, os laterais não funcionam, todo mundo sabe disso há muito tempo e ninguém faz nada. Não é? Como é que você tem o espanhol não funciona. Como não tá funcionando. Não tá funcionando bem. O juiz expulsa o Gomes do carrinho. O que acontece é o seguinte, como é que você monta um time de futebol sem um homem para armação no meio de campo? Mas o Corinthians é muito bem treinado. Você não viu a saída de bola do Mendes? Você tinha, então. É muito bem treinado. Você tinha que montar um time com alguém para armar nesse meio de campo. O que aconteceu em relação ao Paulista e a esse jogo? O Palmeiras ganhou o que o Corinthians teve no Paulista, o meio de campo.
e dominou o jogo totalmente. E o Corinthians foi o que mais estranho, a passividade do time do Corinthians. Entendeu? O Martínez jogou demais, é um menino que chega, colocou o Moreno já no banco e vai ser pela sua gentileza. Mas o Abel apostou nele e manteve. E tem um detalhe. E o Vitor Roque é esse cara, Renata. Pois é, teve gol de novo, mas foi anulado por causa da posição do Gustavo Gomes, que interferiu no caso. Marco Aurélio Cunha. A primeira rodada elogiamos o Botafogo contra o Palmeiras. Na segunda rodada reclamamos da arbitragem contra o Sport. Só que na terceira rodada, diante do principal adversário, o Palmeiras foi lá e deu suas credenciais, fazendo a melhor partida do ano, na minha opinião. Renato, é bonito futebol, né? Há 2 semanas atrás, o Palmeiras estava mal, o trabalho do Abel estava se esgotando. 2 derrotas, doutor? Tava mal? Peraí, perdeu o campeonato. Perderam o título, mas 2 derrotas, rapaz. Já. Posso falar? Perderam o título, velho. Fica à vontade, doutor. Deixa eu terminar, por favor. Eu cheguei depois aí. Não havia o trabalho do Abel estava se esgotando, os jogadores já estavam cansados, o sistema já não era o mesmo, não ganhou nada o ano passado. Aí perde o campeonato do Corinthians, uma catástrofe, picha a rua. Isso. Aí ganha esse jogo. Nossa Senhora, esse Palmeiras é espetacular. O Vitor Roque não fez gol ainda, mas é o melhor atacante que tem. O Paulinho vai chegar, e Maurício. Então, veja, o futebol é só expectativa do resultado do jogo. O que passou, passou, vale hoje. Então, os comentários são sempre em cima do que aconteceu ontem. Eu quero ver o longo do campeonato todo. Acho o Palmeiras um grande time, sem dúvida. O Abel, um ótimo treinador. Mas não é um jogo que define a história do campeonato. Mas o futebol hoje tá desse jeito, viu, Marcos? Se o São Paulo ganhar um jogo, eu vou correr aqui no estúdio também. Teve gente que subiu no Caldeirão. Teve gente. Caldeirão não, no Cadeirão. Nossa, receba. Errei. Errei sem querer. E se voltar à primeira posição da tabela, vou subir sempre. E quem quiser está à vontade, quem não quiser também suba. Eu só não vou subir porque você não pode quebrar o cadeirão. É melhor não. Fica aqui na torcida. Everton Guimarães, o Palmeiras encontrou o time. Parece que sim, eu já tô nervosa. Então, Renata, a questão eu acho que pega muito também por postura, tá? Por postura. Muda a peça? Sim. Mas a postura mudou. Mudou muito. Quem assistiu o Palmeiras contra o Corinthians na final ou nas finais e assistiu o Palmeiras contra o Corinthians no sábado, entendeu que a coisa mudou e mudou muito. Aliás, antes do jogo no sábado, eu tava batendo um papo com o Cláudio, lá da Darujo, e ele me perguntou, ele é corintiano, vamos ganhar do Palmeiras. Eu falei, Cláudio, esquece. Muito pouco provável. O Palmeiras não vai repetir a postura que teve nas finais contra o Corinthians. Então você pode esperar que vai ser cascudo para o Corinthians, e foi. E o Palmeiras fez 2, e aí 3, né, com impedimento milimétrico e tal, mas poderia ter feito 4, 5. Foi outro Palmeiras, foi outro. Aliás, o Corinthians não me assusta, porque essa oscilação do Corinthians é um problema. É impressionante como o Corinthians não consegue jogar um futebol linear. E o Palmeiras dificilmente não esfolaria o Corinthians, porque o que aconteceu nas finais do Campeonato Paulista incomodou muito o ambiente. E aí mudou peças, mudou postura e foi um chacoalhão. Ficou muito barato para o Corinthians, Renata. 3, 4, 5 era para ter sido, o Corinthians só no lucro, só com 2. Isso me lembra, será que alguém chacoalhou nos palpites por aqui do... Então é isso, família. Estou encerrando por aqui mais um conteúdo. Se você aí de casa gostou do nosso trabalho, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!